Superman, de longe um dos super-heróis mais icônicos da cultura pop, e para muitos, o símbolo da DC Comics. Mas você sabia que ele tem um jogo que por muitos é considerado um dos piores jogos de todos os tempos? E como estou a fim de desafiar o senso comum, quero dar uma testada nesse jogo, para ver se é realmente tão ruim assim como falam por aí. Então se ajeita aí e vamos conhecer melhor o jogo Superman The New Adventures. Mas vamos por partes, nem todo mundo é antenado nos quadrinhos para saber exatamente a origem do Superman. Ele surgiu no ano de 1938, quando apareceu na primeira edição da Action Comics. O seu nome original não é Clark Kent, e sim Kal, e ele veio do planeta Krypton. Só que momentos antes do planeta explodir, o seu pai, também cientista de Krypton, Jor-El, enviou seu filho, ainda bebê, para o planeta Terra com o intuito de salvá-lo. O foguete que levava o pequeno Kal aterrissou na cidade de Smallville, que só a título de curiosidade já teve mídias brasileiras que traduziram esse nome para Pequenópolis. E quem descobriu esse foguete foram um casal de fazendeiros chamado Jonathan e Martha Kent, que adotaram a criança e deram o nome que conhecemos, Clark Kent. E conforme os anos foram se passando, Clark descobriu que tinha superpoderes e usou eles para ajudar outras pessoas. Mas ele também precisava manter uma identidade secreta, então ele precisava viver normalmente para não chamar a atenção. Clark trabalha no Portal Diário, junto com a Lois Lane, que é seu par romântico, e com seu amigo Jimmy Olsen. E antes que você fale, eu estou ciente que existe um multiverso nos quadrinhos, onde existe Supermans de todas as formas. Temos os vilões, os que nasceram em outro país, e até mesmo que defenderam, mesmo que por um período, um ideal muito torto que eu não posso citar aqui por motivos de YouTube. E com a popularidade do Superman, era inevitável o surgimento de novas mídias do personagem, como desenhos e jogos. E para falar dos jogos, precisarei falar sobre a Taito, que é a empresa que ficou responsável por essa suposta bomba. A Taito foi fundada em 1985 e, diferente do esperado, ela não é uma empresa japonesa ou americana, e sim francesa. Uma de suas principais características era de lançar muitos jogos, mas com qualidade duvidosa. Para se ter uma ideia, era bem difícil até o ano de 2005 um console não ter um jogo feito por essa empresa. Cito especificamente o ano de 2005, pois eles acabaram falindo. E só com esse panorama já dá pra saber que coisa boa não vem por aí, né? Ainda mais com um personagem muito poderoso, como era o caso do Superman. Mas eles conseguiram os direitos com Warner Bros. E a DC Comics para fazer um jogo dele. E no dia 31 de maio de 1999, o jogo do Superman foi finalmente lançado. E ele se baseava no desenho Superman The Animated Series. Já no Brasil, esse mesmo desenho recebeu o título de Super-Homem, a série animada, que passava na SBT na época. E esse jogo foi lançado apenas para o Nintendo 64, mas quase teve uma versão para o PlayStation 1 que eu irei falar já já. Pois se esse jogo possui uma fama tão negativa, é porque tem coisas para serem explicadas. E é claro que eu iria falar do desenvolvimento do jogo. Afinal de contas, jogos ruins têm histórias de desenvolvimentos interessantes. Bem, na maioria dos casos, é claro. O desenvolvimento do jogo do Superman começou no ano de 1997, e logo no ano seguinte ele já apareceu na E3, e criou uma grande expectativa para o público, pois o que foi mostrado era basicamente algo que os fãs queriam, que seria ter uma experiência de controlar o Superman. Mas enquanto todo mundo estava no hype na época, teve duas empresas que não gostaram nem um pouquinho do jogo, que eram a Warner Bros. E a DC Comics. E essa má vontade das empresas acabou limitando o jogo em vários quesitos. Para se ter uma ideia, qualquer tipo de mecânica que a Taito quisesse implementar teria que ser muito bem explicada, e em várias delas tiveram que usar os quadrinhos para provarem que não tiraram essa ideia do nada, já que era claro a má vontade e a sabotagem. Tanto que o plot desse jogo surgiu exatamente por conta dessas limitações. No jogo, Lex Luthor aprisiona os amigos de Superman em uma metrópolis virtual, onde você precisa libertá-los desse lugar. E esse plot esquisito se deve ao fato das empresas simplesmente falarem para Taito que o Superman não poderia agredir as pessoas de verdade no jogo, sendo que ele faz isso nos quadrinhos, em alguns casos até coisas piores. Afinal de contas, os vilões são de verdade, no universo dele, é claro. E graças a esse comportamento infantil das duas empresas, o jogo, além de ter ficado completamente estranho, não estava nem 10% do projeto original, tanto que tiveram que adiar o lançamento para 6 meses depois. Não era para ter saído no dia 31 de maio de 1999, só saiu nessa data por conta dos problemas no desenvolvimento. Ah, e você se lembra da versão de PlayStation 1 que eu falei anteriormente? Ela seria feita pela empresa Blue Sky, mas a licença para fazer o jogo do personagem havia expirado. E até esse ponto do vídeo não vou subestimar a sua inteligência, pois nós notamos que não haveria quaisquer possibilidade de renovação dessa licença. Mas afinal de contas, esse jogo é tão ruim assim como muitos falam por aí, resolvi testar para ver o que eu acho dele. Luquita da
da edição aqui. Eu tive vários problemas ao gravar esse jogo. Eu gravei toda a minha gameplay e depois descobri que estava toda corrompida, pois afinal de contas, por algum motivo, o emulador acabou não gravando a imagem, apenas o som. Eu também tentei utilizar outros emuladores que possibilitam gravar a gameplay, mas também não obtive sucesso. Eu também fui procurar na internet alguma forma de resolver esse problema, e algumas pessoas falaram que a melhor forma de gravar certos jogos do Nintendo 64 seria diretamente no console através de uma placa de captura. E como eu não tenho nenhum e nem outro, e isso também seria um investimento gigantesco para jogar esse jogo, eu não tive outra escolha e colocarei uma gameplay feita por outra pessoa para ilustrar o que eu estou falando. Mas relaxa que os créditos estarão no vídeo e também na descrição. Seguimos com a análise. Além de ter um modo multiplayer que eu não vou conseguir testar nesse momento, temos o modo single player, que é o modo principal, que tem 14 fases, onde 7 delas é onde você passa por essas argolas na réplica de Metrópolis. As outras 7 é uma espécie de labirinto, onde você precisa resolver puzzles e derrotar inimigos. E se você quer passar raiva, jogue sem medo a fase das argolas, que eu até agora não entendi o motivo, dentro do jogo, é claro, mesmo se tratando de uma Metrópolis fictícia. O grande problema já começa com a movimentação do Superman, que um toque ele vai lá para Carapicuíba e no outro ele vai lá para a Austrália. Fora que movimentar ele para cima e para baixo é extremamente contra-intuitivo, pois as setas estão espelhadas, ou seja, se eu aperto para baixo, ele vai para cima e vice-versa. Ah, e detalhe, você tem que apertar o botão B do seu console para acelerar. Agora em fases onde você precisa voar por conta própria, é o gatilho esquerdo, ou L2 se você estiver no controle de PlayStation, e isso é apenas para flutuar, pois para controlar o voo do Superman é do jeito que eu acabei de falar. Agora falando da câmera do jogo, ela não ajuda em porcaria nenhuma, ela te tira do campo de visão, eu não conseguia ver nada na minha frente durante boa parte da gameplay, às vezes as argolas não contabilizavam a minha passagem, e tem horas que esbarrando do lado de fora dessas argolas, conta a minha passagem. É um modo porco, todo zoado mesmo, não tem como defender. Já nos labirintos, além de você se perder com uma extrema facilidade, praticamente tudo nessa jossa explode, até caixa de papelão. Michael Bay ficaria orgulhoso desse lixo de jogo, mas nada supera a fase onde devemos escoltar a Lois Lane para ela sair do laboratório com segurança, pois ela parece uma droga de uma criança mimada, que não teve o brinquedo que ela queria. Ela corre quando quer e anda quando quer, vulgo a maior parte do tempo. E claro, eu não posso me esquecer que estou na fase do Faraó Man de Mega Man, e posso acabar me afundando nessa porcaria de chão o tempo todo. Afinal de contas, é muito comum você afundar no concreto e cair no limbo. Quem nunca, né? Inferno de jogo. Mas de toda forma, vamos ver o que nos aguarda no final do jogo, que você só consegue se jogar o jogo no modo hard. E... hã? É sério? O final do jogo é isso? Ah, vai tomar no... Eu não acredito que eu tive a coragem de zerar essa porcaria desse jogo. Eu não recomendo pra ninguém jogar esse lixo imundo em forma de jogo. Praticamente, isso é uma ótima forma de promover o Batman, pois eu duvido muito que alguém gosta do Superman por causa desse lixo. E caso queira pegar algum desavisado que finge ser nerd porque tá na moda, entregue esse jogo aí e fala que é legal só para deixar aquele trauma. No mais, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe o seu like e seu comentário, que ele é muito importante. E se você não é inscrito, se inscreve no canal para me dar aquela força. No mais, se cuide e nos vemos na próxima.